We're delighted to welcome Luis Vieira as our panel moderator for today's MSS Angola. It's a great pleasure to be in Angola, at least virtually. Luis, what will we be talking about today? Well, Feli, today we will speak about the CISO, the evolution of the CISO and the MSS in Angola, and also the threatening landscape in Angola. We'll speak about some topics related to those items. And also, later on, in the second panel, we will speak about the development of tomorrow's cybersecurity leader. Well, this follows a similar pattern to a lot of our other MSS forums that we run also in the Netherlands, where some people are based, and around the world. So let me bring our first panelists onto the stage, and then we will begin. I will do their introduction. For those of you who are wondering, are we speaking English or Portuguese? We are indeed speaking Portuguese. Okay, so on our panel, we're delighted to welcome Eric Ferreira, Senior IT Manager and IT Systems Manager. We're welcoming Nelson Nascimento, Group Leader, Cybersecurity MS Telecom, Admiral Divaldo, Consultor de Segurança de Informação, and Sungo Afonso, Senior Information Security Analyst, MS Telecom Oficial. I will hand over to Luis, and I will be here to facilitate in the background. Great, thank you very much, Feli. Boa tarde, Eric, Nelson e Sungo. Obrigado por vocês participarem junto conosco dessa discussão. Então, acho que assim, é muito importante a gente tentar entender um pouco mais, através desse painel e, obviamente, com a experiência de vocês, o que vocês acham que a gente poderia dizer que é o CISO hoje em dia, o Chief Information Security Officer. Como vocês descreveriam, dentro da experiência de vocês, principalmente em Angola, o perfil de um CISO atualmente? Do meu lado, eu considero que é uma experiência difícil neste país, porque isso envolve custos altos, desde a contratação do próprio quadro aos mecanismos que têm que ser implementados e serviços. Não esquecer que Angola, só há uns poucos anos, é que começou a considerar tecnologias como algo prioritário. Portanto, para Angola era energias, águas e terceiros. Desde a entrada do Covid, as pessoas já começaram a ter uma ideia da necessidade de tecnologias, mas ainda não têm a realidade dos gaps de segurança que existem. Portanto, não existindo essa percepção, não há investimentos que valham e ninguém vai apontar nunca para uma posição dessas. É um salário alto, é um quadro alto, e eles vão sempre considerar, não é importante, tirando algumas pequenas empresas de multinacionais que já têm uma visão diferente. Perfeito. Eu acho que esse é um ponto interessante que você tocou, Eric. Eu gostaria também de entender de você, Nelson, dentro da tua experiência e falando um pouco desse perfil do CISO, como você percebe as empresas em Angola colocando o valor correto nessa posição, principalmente falando da importância que essa posição representa hoje em dia para todas as organizações mundialmente? Pronto, olhando para a questão da Angola, relacionado à questão do CISO, hoje começa a se tornar cada vez mais visível esta posição. Existe uma necessidade cada vez maior de se contratar profissionais de segurança de informação e também ter a posição de CISO. Mas a maior problemática acaba por ser, o valor que esse indivíduo tem, quanto é que ele custa. Mas hoje muitas organizações já começaram a meter na balança e fazer a análise do custo-benefício. Por quê? Porque se nós olharmos para o prisma de segurança de informação desde 2019, que na realidade estamos a olhar para o momento em que entra o Covid, em que há uma mudança dos hábitos de trabalho, se nós olharmos com olhos de ver, vamos constatar que houve muitas situações de quebras de segurança muito fortes, que obrigaram as organizações, muitas delas até do ponto de vista estratégico, se reverem, para poderem, na realidade, se salvaguardar do ponto de vista tecnológico, não só, mas também do ponto de vista estratégico e de imagem. Então,
fora outros pressupostos legais que também aconteceram em Angola, que na realidade, numa primeira fase, eram elucidativos, mas hoje que acabam por ser condição devido a toda essa dinâmica da gestão dos dados, porque Angola está se a tornar um país cada vez mais digital. E temos exemplos, temos o Multicaixa Express, por exemplo, que é uma ferramenta digital. Movimentações bancárias cada vez são mais digitais. Então, a necessidade de haver essa segurança, a necessidade de haver essa gestão dos dados das pessoas e ter um maior controle, uma maior gestão eficiente e dar também um conforto ao cliente final, acaba por trazer essa dinâmica do CISO cada vez mais forte. Ok, vamos dizer que o CISO hoje não é para todos, mas não é só para todos em Angola. Tanto que hoje já começamos a pensar na questão dos virtual CISOs. Em Angola já existem entidades que estão a subcontratar CISOs, ou seja, CISO as a service, por exemplo. Já vi entidades que estão a fazer isso. E então essa dinâmica toda acaba por estar acontecendo no mercado angolano. Perfeito. E, Sungo, dentro da tua perspectiva, quando a gente fala da importância também do papel do CISO e a gente conseguir encontrar também esse equilíbrio entre custo e necessidade de um profissional que, obviamente, nós sabemos que tem uma experiência maior dentro da área de segurança da informação, né? Mas a gente tem que encontrar esse bom equilíbrio entre o custo e a necessidade do negócio. E pensando nisso, faz sentido para você falar sobre threat landscape em Angola? Boa tarde a todos do painel, boa tarde a todos que estão presentes, os participantes. Portanto, eu acho que faz sentido, não é? Porque se nós olharmos, fazer um panorama, não é, do papel do CISO hoje em Angola, diria que é muito desafiante. Conforme o Eric e o Nelson disseram muito bem, o CISO hoje enfrenta vários desafios, e principalmente porque Angola, só agora que vai surgindo, né, empresas a investir, por exemplo, em cibersegurança. E, além disso, ainda temos a problemática do reconhecimento do próprio especialista de cibersegurança. E, nesse sentido, nós temos organizações que ainda têm dificuldade em aceitar, por exemplo, o papel de cibersegurança. E nós sabemos hoje que o mundo mudou. Desde o surgimento do Covid, cresceu a onda de ataques cibernéticos em Angola. Muitas empresas ficaram submersas a certos ataques, empresas de vários setores, né, da indústria, e, portanto, a falta, por exemplo, de CISO dificultou muito, por exemplo, os programas de cibersegurança. E durante esse tempo, algumas empresas aprenderam que é necessário que haja pessoas especializadas em segurança, e fruto disso, num período de 2 anos, surgiu e nasceu várias empresas de cibersegurança em Angola, e simplesmente para poder dar suporte, né, às empresas, por exemplo, que não têm departamento ou pessoal preparado para poder responder a incidentes de cibersegurança, porque nós temos empresas que, inclusive, sofrem ataques e se escondem, né? Se escondem, têm receio, por exemplo, e muitas vezes até não sabem onde ir buscar, por exemplo, soluções no sentido de poder mitigar ou poder dar resposta a essas situações. Então, o papel do CISO, apesar de não ser ainda muito conhecido em Angola, porque também temos que saber que existem poucas pessoas com especialidade ou especialistas ou formados para serem CISO. E também temos poucas empresas que têm, por exemplo, CISO dentro do seu corpo de profissionais. Então, ainda é um desafio que as empresas têm se enfrentado, e também olhando, fazendo uma analogia custo-benefício, ainda não
acho que ainda não há uma grande valorização, por exemplo, de um CISO, né? Eu acredito que precisa-se dessa valorização, porque sabemos que é uma função de alto risco, não é? Porque o CISO, como sabemos, ele tem que perceber bem o negócio e saber mapear, né, a necessidade de negócio e com as necessidades, com a técnica, né, ligada à cibersegurança. Interessante você ter citado isso, Sungo, porque nos últimos dias eu estava pesquisando um pouco algumas informações sobre busca por profissionais com esse tipo de perfil, como CISO, por empresas em Angola. E eu me deparei com um dos perfis que uma dessas empresas buscava, e o perfil era IT Specialist e Chief Information Security Officer. E dentro da descrição das atividades, configurava responder a requisições relativas a hardware, por exemplo, manutenção de computadores, mouses e etc., e cuidar da parte de segurança da informação. E aí me veio à mente justamente isso. Qual é o nível de compreensão que essas empresas têm hoje em dia do real papel e da real importância de um profissional tão experiente na área de segurança da informação dentro do seu quadro de funcionários? O que você acha sobre isso, Eric? Esse aspecto da maturidade dessas empresas com relação ao nível de importância que um profissional desse tem ou deveria ter dentro da organização? Se fizermos uma análise básica, né, preciso profunda, não tem nenhuma, porque tecnicamente os recursos humanos não são especialistas para contratar certos quadros. Recursos humanos é para manter um balanço a nível de staff e requerimentos e necessidades dentro de uma empresa. Quando se fala de uma identidade específica como a IT, antes de se contratar um IT, é necessário que alguém dentro da empresa saiba primeiro o que quer, que exista. Perfeito. Segundo, ter a pessoa adequada para fazer a avaliação desse quadro antes de fazerem a procura. E eles não fazem isso. Há imensos pedidos de técnicos superiores, etc., com Barcelona. Quase ninguém aqui tem Barcelona. Nós só há poucos anos é que começamos a ter a possibilidade de fazer formações online, outros tiveram essas oportunidades. Eles procuram o impossível. E, à parte disso, procuram quadros que já têm que ser seniors para as capacidades que eles querem e contratam júniores, sem experiência, sem saberem o que estão a contratar. E o recurso humanos diz, fantástico, isto é o que nós precisamos. Ao final do dia tem um quadro medíocre a ganhar um valor, se calhar nem é o adequado, para a posição que foi apropriada. Portanto, é preciso existir um nível. Eu sei que existem fóruns online em que tentam ensinar as pessoas que um recurso humanos não deve contratar ninguém sem fazer uma pesquisa correta. O mesmo existe para grandes empresas. Quando nós tentamos convencer a nossa direção de que temos que fazer um investimento, eles sempre olham para gastos e para lucros. Eles não veem mais nada, eles não entendem nada. Não precisamos ser detalhados na parte técnica, porque eles não vão entender. Sim. Nós temos, e existem já empresas só preparadas para isso, é que convencê-lo qual é o prejuízo e o ganho que ele vai ter se fizer desta forma. Ou o prejuízo só que vai ter em 3 anos. Tem que haver uma consultoria, uma auditoria. Por isso é que nós sempre aconselhamos as empresas, antes de fazerem contratações, antes de fazerem, seja por contratarem empresas preparadas para auditorar. Mesmo nós ITs, eu não levo a mal, nem fico chateado se eu for auditorado por uma empresa dessas. Eu até fico feliz, porque é beneficente para mim também. Sim. Eu, com a idade que tenho, com a experiência que eu tenho uma experiência vasta em de coisas. Mas eu posso pecar e falhar em algumas, mais básicas ou complexas. E aí vêm os auditores. Eles não estão ali para eliminar o meu lugar, eles estão ali para eliminar-me. Perfeito. Portanto, e é isso que as pessoas têm que ter em mente. Contratações não podem ser feitas só a belo prazer. Não se pode entregar a alguém que limpa chão essa faculdade de dizer, olha, tens que me arranjar um IT para esta empresa. Obviamente ele vai arranjar um ferreiro. E não um IT. Portanto, isto, para mim, é o dilema maior que existe em Angola neste momento. É as contratações. E basta olhar para o LinkedIn, as procuras, como o Luís referiu, está lá tudo visível. Se formos a analisar, dado ponto a ponto, está lá visível. Não sabem o que estão à procura. Na maior parte dos quadros.
Eu compreendo bem esse cenário, porque eu vejo esse cenário em vários países, inclusive no Brasil, né? Eu acompanhava da mesma forma também. E então eu imagino também que em Angola, como um país jovem na área de segurança da informação, de cybersecurity, isso também deva ser um desafio tremendo, até porque é uma área bem específica. É um tipo de conhecimento que não apenas em Angola, mas globalmente poucos profissionais têm. É difícil a contratação, e em Angola, como vocês citaram, como as empresas dão uma importância menor da que deveria ser dada a essa área, eu imagino esses desafios na parte de contratação. Então, pensando nisso, Nelson, o que você me diria sobre como encontrar o equilíbrio correto, ou pelo menos o melhor possível, entre o conhecimento técnico, né, e o conhecimento na área de negócios, que estejam relacionados às responsabilidades de um líder da área da segurança da informação? Porque isso também é uma dificuldade que eu imagino que exista, né? Você tem, muitas vezes, o profissional que é muito ligado à área de negócios ou ligado à área de estratégias ou de gestão, e um outro que é muito técnico, né? E como a gente consegue encontrar esse equilíbrio? Assim, esse equilíbrio, para nós podermos encontrar, requer uma certa maturidade, não só do ponto de vista tecnológico, como também do ponto de vista de negócio. Essa aqui é a realidade. Mas a maior problemática que existe em relação a esse equilíbrio, principalmente relacionado à questão da cibersegurança, e como já foi dito, que é uma área super especializada, e esse problema de encontrar este equilíbrio dentro do mercado a nível de recursos humanos é um problema mundial. Se nós olharmos para países como, vamos olhar para o primeiro mundo, vamos olhar para os Estados Unidos, vamos olhar para uma Inglaterra, vamos olhar para uma Austrália, vamos olhar para outros países mais, sei lá, Suíça, Suécias, entre outros, existe uma escassez muito grande desse tipo de recursos. É complicado, é difícil se formar gente em cibersegurança. Então, este equilíbrio é necessário que haja essa certa maturidade em si. Mas chegamos a um ponto em que a organização tem que, de alguma forma, assumir algum risco, que é converter um indivíduo que é muito bom tecnicamente, mas que ao longo do tempo precisa de mais mais um limar das arestas para poder perceber um bocadinho mais do negócio e fazer esse alinhamento, ou então olhar para o indivíduo que perceba muito do negócio e também limar essa componente de segurança, vamos dizer, do ponto de vista técnico. Mas a problemática é exatamente esta, é que não é só em Angola, no mundo todo há escassez desse tipo de quadros especializados. Por isso é que nós vamos a países como o Brasil, os Estados Unidos, entre outros, nós estamos a falar médias na ordem de 0,002%. Para tu encontrar quadros dessa natureza. Então, esse equilíbrio da maturidade e esse equilíbrio da questão do negócio é que acaba por as organizações terem que tentar, de algum momento, dar esse salto e assumir esse risco. Agora, a verdade é só uma. A necessidade existe, tem que haver algum mecanismo que as organizações devem adotar para poder chegar lá. Do mesmo modo que os outros chegaram lá, nós, Angola, também estamos a caminhar para chegar lá. A diferença é que nós já não vamos sofrer tanto as dores que os outros sofreram. Por quê? Porque a gente vai aprender com os erros que os outros indivíduos tiveram ao longo do tempo. E então, isso nos dá uma vantagem do ponto de vista de tempo, do ponto de vista de velocidade tecnológica, de maturação, mas ao mesmo tempo uma pressão muito grande. Mas esse equilíbrio, no final do dia, existe essa necessidade de eu ou pegar o indivíduo muito tecnicamente, que é muito bom, e convertê-lo num líder, que pode ser um fracasso, ou também eu pegar um indivíduo que do ponto de vista de negócio é muito bom, mas que dá-lhe a componente técnica a ser um fracasso. No final do dia é assumir o risco. Né? É assumir o risco. Verdade.
É interessante sua perspectiva, Nelson, porque isso também me traz a questão da necessidade desse profissional de segurança, desse líder, dele se tornar um tradutor, uma ponte de comunicação entre esse cliente final, né, e também a equipe de segurança ou uma empresa de segurança que oferece serviço, como Managed Security Service, né? Como é que você vê, Sungo, essa capacidade ou essa necessidade? Você vê que há uma real necessidade desse profissional ser capaz de traduzir esse linguajar e essa necessidade entre o cliente final e a equipe de segurança ou prestador de serviço de segurança, ou você acha que isso pode ser delegado para outras equipes e não para o líder de segurança da informação? Sim, Luiz. O profissional de segurança tem que saber, né? Tem que saber e perceber o negócio, por exemplo, do cliente, tem que entender o negócio do cliente. Nós sabemos que cada organização tem a sua linha de negócio, né? Tem a indústria que ele atua. Por exemplo, nós temos empresas ligadas a seguro, empresas financeiras, empresas petrolíferas, empresas de alimentação. E cada um dos serviços, ou cada serviço que essas empresas oferecem, tem as suas próprias especificidades. Portanto, é necessário que o profissional por exemplo, um profissional de segurança que atua perante essas empresas, ou que fornece serviço a essas empresas, perceba bem desse negócio, no sentido de poder maturar ou personalizar, por exemplo, as soluções de cibersegurança necessárias para poder dar suporte ao negócio desse determinado cliente. Perfeito, perfeito. E eu acho que, a partir desse ponto também, a gente começa a adentrar num outro tema, que é que existe uma sobreposição entre atividades que são relacionadas entre IT, né, e segurança da informação. E um dos itens que eu penso que seja muito importante hoje em dia, principalmente se a gente pensar na quantidade de ataques que a maior parte das empresas se depara diariamente, isso num nível global, e como vocês comentaram também, a threat landscape em Angola tem aumentado bastante, então essa corrida de gato e rato também aumenta, né? Esse risco que vocês se deparam diariamente também aumenta. Então vocês acham que essa necessidade de disponibilidade, por exemplo, né, se a gente começar a pensar em BCP e BCM, né, Business Continuity Management, Business Continuity Plan, que muitas das vezes está relacionado diretamente ao diretor de TI, né, ao CTO de uma empresa, vocês acham que hoje em dia isso cada vez mais gradativamente vai entrando vai se tornando responsabilidade do CISO? Como é que vocês enxergam essa situação? Eric. Vejamos, eu com o passar dos anos e a experiência que fui colhendo, eu comecei de baixo para chegar até onde cheguei. E quando eu refiro senioridade ser importante, existe uma razão para isso, em que com o passar dos anos nós vamos colhendo múltiplas experiências à parte da IT. Eu, para tornar-me um excelente IT, eu tenho que ter conhecimento de quase tudo, Customer Service, de relações públicas, de Analytics. Ao final do dia, a minha visão é muito mais ampla. E eu já compreendo porque é que ele não quer investir ali, porque é que ele não quer fazer isto aqui. Quando dá uma posição de diretor, recai tudo sobre mim. Em Angola, uma das vantagens que nós ainda tivemos, mesmo que fosse desvantajosa às vezes, é que nós somos obrigados a saber tudo um pouco, quer queiramos ou não, senão não avançamos. O problema o maior desafio que tivemos foi encontrar opções para nós aprendermos de uma forma mais rápida, como disse o Nelson também. Nós não temos essas opções à mão, nós temos que procurar. Eu, por exemplo, eu vim a descobrir que a Rubrik
que está no Texas, lida com segurança em cloud e já tem tudo preparado só para cloud. Para Angola não dá, devido à internet que temos, há falhas, etc., mas é um projeto. Portanto, e são coisas que poucas pessoas, quase certeza online, sabem que existe. E eu soube ao calhas, em conferências que eu fui entrando para aprender, a melhorar. Portanto, sim, é importante existir um quadro competente para isso, mas ao final do dia, esse quadro tem capacidade de saber fazer pesquisa ou como encontrar a pesquisa necessária? Existem essas opções online para essas pessoas? Não, talvez só agora que estamos a encontrar. Que a internet já oferece mais opções, que nós já temos uma maturidade diferente de pesquisa. Isso antigamente não existia, nós íamos a boca, quase todos nós online nos conhecemos por causa disso. Os ITs sempre foram unidos. E cá existia já um centro de engenheiros, que era o CAST, em que muitos de nós uníamos, de tempo em tempo esporadicamente, para troca de ideias. Trocas de ideias, trocas de melhorias de serviço, apoiar-nos uns aos outros para que a maturidade a nível da IT em Angola mantivesse. Portanto, é triste que nós sejamos obrigados ainda a fazer isso à parte de todo o load que já temos em cima, e as empresas nunca viam isso. É muito triste. Portanto, sim, concordo que deve existir uma forma mais funcional para nós termos as coisas em ordem. Perfeito. E qual a sua opinião sobre essa situação também, Nelson? Assim, do meu ponto de vista, como o Luís referiu, essa questão da continuidade do negócio, né, que acabou de referir, começa realmente a recair mais em cima da função de CISO. Por quê? Porque nos dias de hoje, o que é que acaba por acontecer? A informação é o maior asset que as organizações hoje têm. E olhando para a dinâmica mundial hoje que vai acontecendo com a transformação digital das organizações, é cada vez mais claro que essa questão da informação é importante. Então, nós quando falamos na continuidade do negócio, que foi a questão levantada, nós não falamos somente em infraestrutura, nós falamos em todo aquele prisma que todos nós sabemos do ponto de vista de segurança, que é da confidencialidade, da própria disponibilidade, da integridade e tudo mais. Então, antigamente, no lado das TIs, nós só tínhamos que garantir a disponibilidade, onde nós falávamos da clusterização e tudo mais. Mas com a componente hoje dessa questão da transformação digital, da informação ser cada vez mais necessária para as organizações tomarem decisões, inclusive para poderem sobreviver no mercado, vamos dizer, competitivo que existe hoje. Então, essa questão da continuidade começa cada vez mais a recair em cima do CISO. Por quê? Porque ele tem que garantir que elementos externos à realidade organizacional não façam com que a organização sofra tanto. E é que, repare, não é só elementos externos à organização, são também elementos internos da organização. Então, o CISO acaba por olhar por toda a dinâmica organizacional e também tem que ter a capacidade de poder, em conjunto com as várias áreas, poder mitigar esses problemas que, na realidade, do ponto de vista de negócio, acabam por ter impacto na continuidade. Porque, repare, antigamente, nós quando falávamos em continuidade de negócio, ou quando, peço desculpas, antigamente quando nós falávamos em disponibilidade, nós só pensávamos em tecnologia. Nos dias de hoje, quando nós falamos em disponibilidade, nós não pensamos em tecnologia somente, nós pensamos em processos de negócio. E quando nós olhamos na questão dos processos de negócio, é exatamente essa simbiose que tem que acontecer. Então, essa dinâmica, esse shift é cada vez mais natural. Daí, inclusive, muitos dos CISOs serem responsáveis, e o que eu vejo hoje, de fazer análise de risco. Por quê? Porque qual é o impacto que isso tem no negócio? Ou seja, a organização, a estratégia olha para o CISO e diz: como é que nós vamos poder segurar este barco? Nós precisamos disso. Como é que a gente segura este barco? Perfeito. Eu vejo realmente que essa é uma grande dificuldade, inclusive, da maioria dos profissionais de segurança da informação, né? De conseguir traduzir essa noção de risco, né? Ok, você tem um risco, você tem um impacto, e traduzir isso para o impacto financeiro, para inclusive mostrar para a empresa que vale o investimento.
Porque se você não investir, o impacto financeiro vai causar um problema para o seu negócio, pode inclusive extinguir o seu negócio, né? E essa conversa realmente é bem complicada, eu entendo que seja bem complicada, no dia a dia, inclusive. E, Sungo, você como consultor de segurança da informação, eu imagino que você tenha se deparado com vários cenários em Angola, né? Quando a gente fala dessa questão da sobreposição das atividades entre TI e segurança da informação, envolvendo a parte de continuidade de negócios. Mas quais foram as suas experiências que você acha que foram mais importantes na tua carreira com relação a isso? Isso é muito desafiante, separar, né? Separar a parte de TI e a parte de cibersegurança. Porque em Angola nós encontramos organizações que misturam tudo. Né? Misturam tudo. E muitas vezes o profissional de TI é visto como, aliás, o profissional de cibersegurança é visto como o Deus, né? Que tem que perceber de tudo. Portanto, como consultor, eu sei que é desafiante, porque às vezes existem alguns bloqueios, e muitas das vezes o próprio profissional de TI também, em Angola, exerce as funções de... faz também faz segurança e fica muito difícil, às vezes, o profissional de cibersegurança exercer as suas atividades, porque encontra essas dificuldades dentro do ambiente, porque, conforme eu disse, temos nas organizações o profissional de TI também a exercer a parte de segurança. Então, fica difícil, por exemplo, sabermos quem deve fazer o quê, não é? E as funções praticamente não estão bem segmentadas em muitas organizações. Mas também temos organizações em que conseguimos já sentir, não é, a diferença, em que o homem de cibersegurança, né, é a pessoa responsável em dar respostas a tudo relacionado à segurança da informação, enquanto que o homem de TI só se preocupa mesmo com a parte de TI em si, né, configurações dos sistemas, instalação de sistema. Agora, tudo ligado à segurança, acessos, políticas, da responsabilidade do pessoal de cibersegurança. Excelente. Muito obrigado, Sungo. Agora, eu tenho uma outra questão que, assim, eu acho que, de certa forma, acaba englobando todos os itens que a gente discutiu aqui, né? A gente falou um pouco sobre a necessidade do tipo de conhecimento, do nível de conhecimento de um CISO, né? O mercado de profissionais de segurança da informação em Angola, threat landscape em Angola, esses desafios que os profissionais de segurança encontram em Angola. Mas eu queria ouvir um pouco da opinião de vocês também sobre de que forma os profissionais podem auxiliar essas empresas a mudar a concepção delas sobre a importância da segurança da informação e também sobre como fomentar o surgimento de novos profissionais de segurança da informação no mercado angolano. Você pode começar, Eric. Essa questão é para vocês três. É uma questão um bocado complexa de se explicar. Sim. Pronto, é simples. Para consciencializar uma empresa, eu digo isso porque já há muitos anos tentem várias, nem sempre eles, como eu disse há bocado, eu referi no início, eles não têm a mesma visão que nós temos dessas falhas. E a única forma deles verem é quando têm prejuízo. E para terem prejuízo não podemos ser nós a causá-lo para que eles compreendam. Partindo desse princípio, nós necessitamos criar uma identidade reconhecida, valorizada, por exemplo, que consiga transmitir a um cliente, tem que fazer uma análise completa do seu negócio e dizer, olha, se não fizeres o investimento desta forma, este é o teu prejuízo a longo termo ou a curto termo. Se fizeres desta forma, que gastas agora um bocado mais, a longo termo tu tens uma vida estável profissional aqui dentro. Não tens perdas, não tens falhas nenhumas a nível de segurança, de TI, tens os quadros corretos. Agora, como é que nós conseguimos entregar isso a um cliente? Poucas são as empresas que fazem isso, poucas são as empresas, Maersk, por exemplo, eles têm staff indoors,
Uhum. Eles chamam para fazer esse tipo de avaliações e eles próprios é que põem em mesa. Aqui nós temos uma mão cheia de algumas empresas com capacidade para fazer isso sem dependerem dos locais. O que é infeliz porque nós temos bons quadros localmente já. E podiam fazer uso desses recursos e não o fazem. Uhum. Mas eles ainda acreditam que vindo de fora é mais valorizante. O que é que podemos fazer contra isso? Não temos como. Então vamos tentando sempre, ao dia a dia. Sempre que eu sento-me com um cliente, eu já fiz a análise toda do cliente e tento ao máximo fazer-lhe ver. Mas eu antes tenho que fazer essa análise. Tenho que fazer um estudo de tudo que é o negócio dele, tudo que é a estrutura dele, a forma dele pensar. Aí vem Analytics. Estudarmos o perfil do cliente, Uhum. forma de agir, o que é que mais é importante para ele, e é aí que nós vamos pegar esse conselho. É nessa parte. Mas isso dá trabalho, isso não é qualquer pessoa que consegue fazer. E são anos de experiência, de análise, a meu ver. Verdade, concordo com você e eu entendo bem essa situação. Nelson, talvez. Em relação a essa questão, pronto, eu vou passar um bocadinho da experiência que eu tenho, pronto, e que eu já tive. A maior problemática em relação a essa questão, ela pode ser abordada de duas frentes. A primeira, a consciencialização, porque repara o seguinte, existe um momento da cibersegurança e existe um momento da segurança da informação. Se nós formos a muitas organizações, elas têm a questão da segurança da informação em algum momento salvaguardada, mas precisam de passar para o próximo nível de maturidade. Então, esse é o primeiro ponto de análise, que é, ok, olhar para elas e ver qual é a real situação hoje. O segundo ponto é, no momento que dói. Mas o que nós vamos constatando hoje em Angola, e eu digo que feliz e infelizmente, é que dos vários incidentes que aconteceram hoje, na realidade, as organizações começaram a despertar e hoje já existe uma necessidade de andar em velocidade de cruzeiro. Ok, de uma maneira desestruturada, real, com uma certa imaturidade real, mas a necessidade existe. Por quê? Porque os principais players do mercado, que muitas organizações que eram olhadas como as mais maturas tecnologicamente, sofreram. E então hoje as pessoas começam a tomar consciência de que, ok, eu a um dado momento vou sofrer. Agora a pergunta é, quando eu sofrer, estou preparado para a dor ou não? Porque a problemática não é sofrer. Sofrer, todos nós vamos sofrer. É como a analogia que eu uso é a seguinte. Covid e a malária em Angola. Qualquer um de nós, a qualquer momento da nossa vida, vai apanhar a malária ou vai apanhar o Covid. Agora a questão é, como é que tu vais reagir após essa situação? É exatamente o mesmo que acontece com as organizações. Ou seja, a partir do momento em que eu partilho informação, eu estou suscetível a... Agora, quando acontecer o problema, como é que eu vou reagir? Estou preparado para reagir? Estou preparado para sentir a mazela? Então, com a dinâmica que aconteceu no mercado, hoje existe essa visão que é, opa, se o monstrinho doeu e dói, porque dói nos números, já tive em organizações em que os números fazem a diferença e aí acordam e depois começam a fazer investimentos de outra natureza e que essas organizações acabam por, no lado positivo, apesar de ter sofrido uma dor maior, ser um exemplo para as outras. E o exemplo está acontecendo na nossa sociedade. Existe uma regulamentação diferente em relação à questão da segurança da informação. Entidades foram criadas do ponto de vista governamental para fazer essa regulamentação. E essa regulamentação existe. Por quê? Porque dói. Então, essa maturidade vai acontecer. E então, nós, os profissionais, temos que ter essa capacidade de traduzir essa linguagem e, na maioria dos casos, ter a capacidade de refletir isso em números. Ok, o investimento em relação a isso vai ser X, mas a curto, médio prazo, o teu retorno vai ser Y. Por quê? Porque a concorrência no mercado em Angola já existe.
E é muito forte, em determinados setores é muito forte. Tu vais ao setor da banca, a concorrência existe violentamente, ou tu te prevines ou dói. Então essa é a problemática. Em relação à questão da segurança da informação, para nós formarmos mais profissionais, hoje já existem muitos mais fóruns tecnológicos sobre segurança da informação do que há 2 anos atrás ou há 3 anos atrás. Hoje fala-se. Por quê? Porque, mais uma vez, como eu disse, dói a todos nós. Nós, os profissionais de segurança da informação, e eu dou um exemplo no meu caso, o meu pai às vezes liga para mim quando recebe um e-mail de phishing e diz, epá, alguém está a pedir para eu enviar os dados, epá, tu que és especialista, o que é que eu faço com isso? E meu pai tem mais de 60 anos. Então, já começa a existir aquela vontade de se proteger. Por quê? Porque dói no bolso, dói. A realidade é essa, que dói. Então, nós, os profissionais, vamos passando essa mensagem e vai havendo essa maturação. E hoje já existem muitos fóruns em Angola sobre segurança de informação, mesmo até em WhatsApp, Telegrams, como nos outros países existem, e começam assim os fóruns. E se nós olharmos de há 2 anos para cá, Angola, quase todos os meses, tem fóruns a falar de segurança de informação e a falar de digitalização. E essa é a realidade. Então, a velocidade está a acontecer e esse conhecimento está a ser partilhado, os profissionais estão a crescer, mas é difícil. Essa é a realidade. Os outros levaram o seu tempo, nós temos que correr um bocado mais, mas vamos chegar lá. É difícil, é como tu queres combinar um cirurgião cardiovascular com um neurocirurgião numa única pessoa. Quantos indivíduos é que tu vais encontrar no mundo? É difícil. É o mesmo que os caras de segurança de informação. É difícil, mas vamos chegar lá. É verdade. Eu concordo com a tua visão de que a dor, ela vai acontecer para todo mundo, né? Mas como você está preparado para ela, para enfrentá-la, é que faz toda a diferença, realmente. Sungo, eu gostaria de ouvir sua opinião também. Nós ainda temos algumas organizações a apresentar resistência quanto ao quesito cibersegurança, porque mesmo com as lições aprendidas, né, dos outros, ainda assim, temos organizações que, por exemplo, né, temos grandes organizações que eu conheço, por exemplo, nem estão preocupados, né? Você vê o board, o pessoal não está preocupado, inclusive, né, nem antivírus eles têm. Tem exemplo de uma que desde 2019 que a licença do antivírus expirou, tinham que renovar. Eu tive contato com essa empresa e até hoje não tem o antivírus renovado. E é uma empresa grande do nosso mercado que contém ou emprega várias pessoas e olha que nenhum funcionário tem antivírus. Então, essas empresas, mesmo com o risco, né, inerentes com a experiência que os outros, né, tiveram no passado, insistem a manterem, a não terem antivírus. E nós temos também organizações que, apesar de vários incidentes que têm surgido, de serem divulgados a nível global, continuam, né, com as suas práticas antigas, por exemplo. Hoje, por exemplo, tive contato com um rapaz que me apresentou, por exemplo, um sistema, né, de uma organização também muito, diria muito sensível a nível de Angola, em que o sistema é vulnerável, extremamente vulnerável, que tu podias entrar no sistema e fazer alterações de dados, e os dados sensíveis do cidadão estão expostos na internet, né? Tu conseguias ver, por exemplo, a estrutura toda da base de dados do sistema. E é triste porque nós contactamos e não temos feedback. As organizações não estão preparadas, muitas delas não estão preparadas. Então, é preciso um trabalho grande de consciencialização para que caiam na real, porque isso é real, né? Os ataques são reais. Então, uma organização de Estado, né, que trabalha com dados sensíveis e comete erros, por exemplo, de não garantir a segurança da cidade, é quase
é quase complexo, né? É quase não aceitável. E olhando no lado de formação, e também para saber que já temos muitos bons quadros, né? Muita gente a se formar em cibersegurança, e também foi graças, né, à abertura do próprio de abertura que nós tivemos, né? E o Covid também trouxe essa vantagem. Vou agradecer ao Covid, porque só foi graças ao Covid que muita gente se despertou, não é? Em apostar em formações online, e muitas organizações a nível do mundo, né? Ontem não tinham nem interesse em investir na web, hoje quase todas elas estão investindo na web, e as e-learnings explodiram de uma forma exponencial, e que tem sido o ponto focal, né? É o ponto principal de ajuda para a formação dos quadros cá. E além disso, também temos já centros de formações em Angola que oferecem as mesmas condições, as mesmas formações, que ontem, por exemplo, não era possível nós fizermos cá. Éramos obrigados a emigrar, mas hoje esses centros possuem os mesmos programas, as mesmas certificações, e tem ajudado muito alguns jovens e profissionais a obtenção de certificações ou a se especializarem em cibersegurança, e não só. Perfeito, perfeito. Eu quero agradecer muito a participação de vocês, né? Eu acho que a gente conseguiu ter uma conversa, uma discussão que clareou bastante como é o cenário em Angola, e trouxe também algumas ideias de como os profissionais da área podem ajudar as empresas e os mercados a evoluírem, né? Nós temos aqui duas questões, mas infelizmente a gente não vai conseguir entrar nelas, que uma delas, inclusive, eu acho que foi respondida, que era qual o caminho para suprir o mercado nacional com profissionais qualificados, capazes de dar resposta à demanda crescente de segurança da informação. E a gente acabou de conversar sobre isso, a gente acabou de responder essa questão. E a outra era relativa ao ecossistema de cibersegurança. Mas aí já é um tema bem mais complexo, falando de políticas, CERT nacional, CISCERTs e por aí vai. Mas eu acho que isso, de repente, pode ficar para um próximo painel, para um próximo evento. A gente tem um segundo painel agora, e por isso, muito obrigado, Eric, Sungo e Nelson, pela participação de vocês. Foi muito boa essa conversa, realmente, e espero vê-los em breve, no próximo painel aqui conosco. Forte abraço. Obrigado. Thank you very much. That was a great panel. I'll put you back in the audience, and I look forward to seeing you very soon. Thank you. So yes, we have a lot to get through still. It's a pleasure to have you on. Many people are using the hashtag MSS Angola. Thank you very much. Please, let's keep that hashtag going, MSS Angola, just so we can see what everybody is posting. This is part of a wider series, and you are very welcome to review our YouTube channel, which I'll put in the chat box to see other elements that we have been doing. What a great panel. Let me bring up our next panelists, and I will introduce them. I think this one, we're going to go a little more quick fire, because we have so many wonderful panelists that we really need to give them all an opportunity. So let me bring them up, and then I will make the introduction. And also, I'm enjoying the Portuguese language, which obviously I'm not an expert in. So, and when you are invited, please do accept the yeah, very good, very good. So okay, on screen now, or very shortly, we have Alberto Afonso, cybersecurity analyst, Cybersecure, Abelo Tandela, IT senior team leader, Academy BY, Elgimor Matias, analista de segurança at BY, Hervé Maimona, analista de cibersegurança, Carlos Chincanda, network engineer and security, Angola Cables, and Miguel Bravo at Velonet. I'll make sure that everybody is online, but I will hand over to you, Luis. And whereas before we were looking at the CISO, now we're looking to Cherish
technical ability and that analyst, the engineer of the future. But I will hand over to you, Luis. Thank you very much, Felin. Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença de vocês, Carlos, Abílio, Eugimor e Alberto. Bom vê-los aqui novamente conosco. E a gente vai falar um pouco agora, como o próprio Felin comentou, a gente falou um pouco sobre o CISO, né, no painel anterior, e agora a gente vai falar sobre o desenvolvimento dos líderes de segurança de amanhã, que são esses profissionais técnicos que vêm com um background técnico e não apenas voltado para a área de negócios, e como a gente consegue desenvolver essas habilidades desses profissionais, falando sobre arquitetos, falando sobre engenheiros, sobre profissionais de DevSecOps e várias áreas relacionadas à segurança da informação. Então, acho que a primeira pergunta que eu tenho para vocês, para a gente começar a nossa discussão de hoje, é quem é o arquiteto de segurança da informação nos dias de hoje, né? A gente sabe que existe uma sobreposição de atividades entre um arquiteto e um engenheiro de segurança da informação. E pensando nisso, vocês acham que o arquiteto de segurança ele realmente existe como uma posição específica dentro da empresa, ou, na verdade, é um time formado por vários profissionais de segurança focados em arquitetura? Um time de arquitetura formado por vários engenheiros. Como vocês enxergam essa sobreposição aí, a existência desse profissional dentro das empresas? Eu vou pedir para que você comece respondendo essa, Alberto, por favor. Bem, muito obrigado. Antes de mais, gostaria de agradecer a oportunidade. E esta questão é bastante interessante, né? Porque, de forma global, a função do arquiteto de segurança, ela existe. Mas voltando um pouco para o nosso mercado, o mercado angolano, uma vez que, como falou-se e apontou-se muito bem no painel anterior, a segurança da informação, cibersegurança, podemos dizer que é nova em Angola. Dos temas que eu tenho visto agora, que tem estado a se constituir, esta função ainda não é muito visível, mas ela é uma função importante e que ela deve existir. Porque, basicamente, o arquiteto, fazendo analogia com o arquiteto na área da construção, é aquele que desenha soluções de segurança, a estrutura principal da segurança. Já a parte dos engenheiros são aqueles que executam as várias partes de segurança. Por exemplo, a segurança da informação tem vários níveis. Tem o nível dos processos, tem o nível das pessoas, tem o nível das tecnologias. O arquiteto precisa perceber este nível e tornar isto como uma orquestra. E os engenheiros, por sua vez, implementam. Por exemplo, um engenheiro que é especialista entende muito bem os mecanismos para a conscientização dos funcionários, como é que funcionam os phishings e como poder prevenir. Este vai atuar especificamente na área das pessoas. E aquele que entende muito bem de políticas, de segurança, como implementar, como fazer um enforcement das políticas para trabalhar nos processos. Ao passo que, na área da tecnologia, talvez, engenheiros que entendam muito bem de firewall, de SIEMs e outras soluções, como implementá-las corretamente, esse vai trabalhar nesta área na área que eu chamei de na área tecnológica. E o arquiteto precisa ter uma visão mais global, como poder orquestrar estes três pilares juntos. Perfeito, perfeito. E foi interessante que você citou também sobre esse papel dos engenheiros de segurança da informação, Alberto. E eu queria ouvir de você, Carlos, qual é a sua opinião sobre o que existe de especial nessa nova geração de profissionais de segurança da informação, né? Que, se a gente comparar com os profissionais que têm mais experiência, estão há mais tempo no mercado, não tem. Que tipo de habilidades que existe entre essa nova geração de profissionais surgindo agora e esses outros que já estão no mercado, ainda não possuem e poderiam, inclusive, aprender com essa nova geração de profissionais? Deixa eu... Você está mudo, Carlos, por favor. Só... Obrigado. Ok, muito obrigado aí. Uma boa questão.
Bem, eu faço uma distinção bem simples, né? Que é a forma como antigamente as pessoas lidavam com aquilo que é a segurança e hoje diferencia no aspecto onde atualmente o mundo tornou-se um pouco mais dinâmico, ok? Hoje em dia há uma necessidade do engenheiro, por exemplo, de redes, ter algum conhecimento em cloud, do engenheiro de cloud ter algum conhecimento em redes, do engenheiro aí por aí fora vai tudo mergindo mais ou menos nesse contexto. Hoje em dia chamamos aquilo de híbrido, né? Um técnico híbrido que sabe tudo um pouco. Antigamente o caminho era um pouco mais estático, ok? Tu és engenheiro numa determinada área, trabalhas naquilo e és bom naquilo. Só que isso também traz alguma desvantagem. Tu perdes aquela visão panorâmica daquilo que é a segurança em geral, ok? E segundo, tu tens dificuldades de mergir naquilo também que são o processo como todo de implementação de seguranças dentro de uma organização. Hoje em dia, muitos deles são bem jovens, com muitos skills, né? Começaram uma caminhada, por exemplo, em desenvolvimento do web, foram aprendendo, depois aprenderam um pouco de redes, depois aprenderam um pouco de cloud, e isso, durante todo esse período, nessa jornada desse mesmo indivíduo, vai construindo aquilo que é uma foundation muito sólida, naquilo que é a segurança. Esse indivíduo acaba por ter capacidade de se pôr no lugar do atacante, saber as ferramentas que muitas das vezes o atacante usa, e ele também consegue controlar ou ver quais os holes, né, quais os furos que um determinado sistema pode conter. Vou salientar que, por exemplo, quando a gente faz o deploy de um website, aquilo não é meramente um HTTP a funcionar. Ali por detrás temos muitos protocolos, muitos sistemas embutidos, temos base de dados. Então, o cybersecurity de hoje, o indivíduo de hoje, já acarreta bastante conhecimento nestes todos os campos. Então, acho que essa é uma grande diferenciação em comparação com os tempos remotos, onde as coisas eram um pouco mais estáticas e eram menos dinâmicas em termos de aprendizado, de carreira e tudo mais. Perfeito. É interessante que você citou, Carlos, essa gama variada de conhecimentos, realmente, e você falou também dessa grande diferença de que há pouco tempo atrás tudo era on-premise, né? Tudo você armazenava dentro da própria empresa, do seu próprio ambiente, né? Um ambiente estático dentro da empresa, no data center, e hoje em dia tudo é cloud. Hoje em dia, todo o ambiente é híbrido, né? E, Elgimor, eu queria ouvir de você a sua opinião também sobre o que essa nova geração traz de conhecimento, né? Agregando aquilo que o Carlos já falou também conosco. Boa tarde a todos. Bom, tal como o Carlos falou, nós temos essa questão da mudança, não é? Da mudança que antigamente os profissionais da área de segurança, eles tinham que basicamente entender de tudo um pouco. Tinham que entender de defesa e tinham que entender também de questões mais voltadas para ataque. Mas hoje, com a questão do aumento das novas tecnologias, nós já conseguimos ver que a nova geração já tem uma visão mais direcionada, porque a nova geração já consegue ver nos profissionais, não é, que começaram há muito tempo atrás, ainda de forma, vamos dizer, desorientada ou de uma forma mais abrangente, ele já consegue olhar no que esses profissionais se tornaram hoje, não é que esses profissionais cresceram e se direcionaram para áreas mais especializadas. Então, a nova geração vai conseguir dessa forma olhar e dizer, olha, eu quero ser segurança, mas eu quero estar mais voltado para offensive security. Eu quero ser segurança, mas eu quero estar mais voltado a defensive security. Eu vou ser segurança, mas eu quero estar numa posição aí de mais gestão. Então,
vou estudar, por exemplo, questões de legislação, questões de segurança da informação, vou estudar sobre as ISOs, vou estudar sobre como é que os processos dentro de uma empresa devem operar, e não propriamente começar de forma totalmente desorientada só em estudar tudo, não é? Nós temos essa questão. Também, por outro lado, temos a questão, não é, da dinâmica das tecnologias em si, que tudo mudou para uma forma mais, vamos dizer, uma forma mais dinâmica, não é? Nós já temos um encontro maior entre as camadas que eram separadas, que eram as questões físicas, nós temos equipamentos físicos, tínhamos a questão do software, que eram partes completamente separadas, mas hoje nós estamos a ver que há uma junção desses elementos. Com o avanço ou com a difusão da automação, nós estamos a ver que hoje, para eu operar um equipamento, eu já não tenho de propriamente ir lá ligar um cabo console e fazer configurações. Eu já posso usar scripts prefeitos e até softwares próprios, que é para eu aplicar essas configurações de acordo com as minhas necessidades. Eu tenho as questões também da virtualização dos equipamentos. Eu já não preciso de ter os equipamentos aí, caixas físicas a consumir energia e outros recursos. Eu já posso ter um ambiente totalmente virtualizado e emular esses equipamentos lá dentro, gerenciar eles todos no único painel. Eu acho que essas questões todas são as grandes vantagens que a nova geração tem, né? A nova geração de técnicos de segurança, que são os futuros arquitetos de segurança. Interessante o que você falou, Elsmar, que hoje em dia há uma integração maior, né? Principalmente se a gente pensar em aplicações e hardwares e diferentes ambientes, e às vezes o mesmo profissional pode e precisa operar diferentes ambientes por si só, né? Sozinho. E pensando nisso, um dos tópicos que está bem em voga hoje em dia, já nos últimos anos, é a parte de DevOps, né? DevOps e a migração para DevSecOps, que é a implementação do Security by Design, ali junto com o DevOps, né, desde o início do processo de ciclo de desenvolvimento de software. E eu gostaria de saber de você, Abílio, como você enxerga essa implementação de segurança dentro desse processo de DevOps? Porque até um tempo atrás era o engenheiro de redes que cuidava da parte de infraestrutura, era o desenvolvedor que cuidava sozinho da parte de desenvolvimento e o profissional de segurança cuidava só da parte de segurança. E hoje em dia há uma integração maior entre esses três grupos, né, essas três equipes que precisam trabalhar juntos se eles querem realmente ter um ambiente mais seguro. E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho como você enxerga essa junção, né, que é bem recente, de segurança dentro dos processos de desenvolvimento e operações. Ok. Muito obrigado, Luís Vieira. É o seguinte, olha, CISO deveria ser considerado um cargo executivo, né? Um cargo executivo na organização, porque é ele quem cuida da infraestrutura, toda a segurança da organização, dados muito sensíveis, informações pessoais. Ele, se não tiver um bom trabalho, ele pode vazar dados, por exemplo, do diretor-geral, do PCA. Então, falando um pouco também da parte de cloud, os ataques ou a especialidade de segurança, cibersegurança aumentou muito com a cloud. Com o Covid, muitas empresas queriam uma solução rápida para trabalhar remotamente e aplicar alguns serviços. E a falta de conhecimento fez com que o trabalho tivesse muitos problemas de segurança. Então, o nível de especialistas em cibersegurança aumentou muito nesse último ano, devido a essas implementações. Eu digo sempre que um administrador de sistemas tem que conhecer redes, quem conhece rede tem que conhecer sistema, ou seja, nós temos que saber de tudo um pouco. Quem programa, quem é front-end, você tem que saber um pouco também de base de dados, e isso cria, de certa forma, um especialista. Desenvolvimento
também agora, por causa dos ataques, é necessário ter aí um especialista em segurança, ou alguém que vai desenvolver, e tem sempre alguém que vai analisar o código, se tem algum código malicioso, porque essas aplicações são usadas em infraestruturas muito grandes, em grandes empresas, e é muita vantagem ter alguém como especialista de segurança nessa instituição. Perfeito, perfeito. Okay. Eu concordo. Por favor, pode. Sim, é o meu contributo. Ok, obrigado. E eu concordo com você, principalmente quando você fala também dessa necessidade desse profissional de segurança, ele está envolvido na área de negócios, né? Porque existe uma correlação, obviamente. A gente tem as atividades do dia a dia, as atividades técnicas, mas todas elas têm que ter um alinhamento com a área de negócios, né? Então, Alberto, eu queria que você me respondesse se você acha que é justo falar que arquitetos de segurança não têm habilidades de comunicação na área de negócios, né? E não só com a área de negócios, mas também com clientes. O que você acha que pode dificultar ou pode ajudar a esses profissionais a desenvolver, né, o desenvolvimento dessas habilidades de comunicação, para que eles sejam capazes de traduzir conceitos de negócios com conceitos técnicos na comunicação com a área de negócios da empresa, assim como com os clientes? É uma boa questão essa. Eu vou começar pela parte do que dificulta muitas vezes os arquitetos de segurança terem habilidades comunicativas. É que muitas vezes eles focam-se mais na parte técnica e até mesmo os termos, os conceitos que são utilizados, muitas vezes não são facilmente compreendidos por pessoas que lidam diretamente com o processo, com o negócio, com a tomada de decisão. E muitas vezes, até quando conversam, parece que é preciso uma API para poder, ou um intérprete para poder ajudar na comunicação. Então, não é fácil às vezes, porque muitas das vezes os engenheiros técnicos até têm tendência de desenvolver mais habilidades técnicas, e às vezes escapam. E muitas das vezes isso dificulta quando querem apresentar um projeto para convencer o board a tomar decisão. Agora, o que é que pode ajudar eles a desenvolverem esta habilidade de poderem alinhar a tecnologia com os interesses ou os objetivos da organização? É conhecerem o negócio. É bom que nós técnicos que trabalhamos com engenharia, com conceitos mais técnicos, devemos também compreender o negócio. É preciso perceber qual é o core business da nossa empresa. O que é que faz? Eu até costumo dizer, é bom pensarmos como se fôssemos o dono da empresa. É preciso perceber os processos todos. Quando nós percebemos isso, nós vamos conseguir facilmente perceber o que é que dificulta os tomadores de decisão tomarem uma determinada... É preciso ter esse mindset também de gestores, para perceber. Quando nós conseguimos entender isto, é mais fácil para eles, porque os gestores estão preocupados com o risco, tomada de decisão, tomada de decisões estratégicas, e o técnico só quer executar. Então, quando nós começamos a perceber o processo, o que é que dificulta muitas vezes na tomada de decisão, eles entendem mais o risco do que dizer vulnerabilidade. Quando diz, olha, esse aqui é um risco ao negócio. O que dizer, nós temos uma vulnerabilidade. São termos que podem significar a mesma coisa, mas para um gestor significa uma coisa, para o técnico outra coisa. Quando nós percebemos muito bem os objetivos da empresa e conseguimos ver o core business, aí estaremos alinhados. É mais fácil falar a mesma linguagem com os gestores e assim conseguiremos transmitir os nossos pensamentos de forma que eles possam perceber e entenderem isto como um risco ao negócio também. Obrigado, Alberto. Concordo plenamente com você. Eu acho que essa tradução realmente ela possibilita que o board da empresa ela compreenda as reais necessidades da área técnica, né, da área de segurança da informação, principalmente no que diz respeito a novas soluções, investimentos e assim por diante. E, Carlos, dando prosseguimento a essa questão da comunicação com a área de negócios e com a área dos clientes, de que forma você percebeu positivamente essas habilidades de comunicação com a área de negócios que você foi desenvolvendo ao longo da sua carreira?
Bem, essa é uma questão muito boa, porque o que acontece? Para quem tem um background voltado ao IT, que cresceu no mundo do IT, que fala a linguagem técnica 100%, a um dado momento na sua carreira começa a ter a tendência de querer tomar decisões mais voltadas à gestão, ou seja, essa mesma pessoa tem a capacidade de ver quando uma decisão não está a ser boa ou que vai ser danosa para a empresa, e por essa pessoa também estar na parte técnica e conseguir dizer assim, opa, se nós comprarmos esse equipamento, não vai durar X anos. Se nós comprarmos esse, vai durar X anos. Então, tu acabas por começar a desenvolver uma veia meio gestora ali durante esse processo. E por cima dessa veia gestora, vais também começar a acoplar aquela necessidade de melhorar a tua capacidade de transmitir o que você quer dizer. É que surge aquela ponte, aquela linha, como o Alberto bem disse, aquela uma espécie de API, né? Que vai te ligar a uma linguagem que os outros vão entender. Nem sempre é fácil ser um gestor e saber de técnica ou ser um técnico e saber de gestão. Há que, muitas das vezes, balançar, e é muito difícil balançar a 50%, tem sempre um lado que acaba por pesar um pouco mais, mas isso não deixa de ser isso não deixa de ser normal. É normal, sim, termos, por exemplo, alguns gestores com uma queda muito forte na técnica, mas que têm uma visão ampla do negócio e que acaba por ter decisões cruciais voltadas à área técnica. E vice-versa, como também temos gestores que têm um bom conhecimento da gestão, mas também que têm uma inclinaçãozinha para a técnica, e que também o suporte dele, ele tem uma equipa que passa uma linguagem que ele entende das reais necessidades de um projeto técnico, de uma área técnica, de uma decisão técnica que possam agregar valor à empresa, né? Então, acredito que há uma metamorfose que acontece aí que, por vezes, é meio transparente, difícil de explicar. É muito subjetivo, depende muito de cada pessoa. Há quem é técnico durante toda a sua carreira e não vai para a gestão, mas há quem, ao longo do tempo, depois de adquirir uma certa experiência, já consegue ter uma visão ampla daquilo que é uma boa decisão de negócio. Ok? Já consegue ver qual é a influência financeira de eu tomar uma certa decisão técnica. Se vai agregar dinheiro ou se vai sair dinheiro. E quando tu já tens essa visão, já consegues dar algum palpite, dar alguma opinião e desenvolver a tua capacidade de gestão. Então, é mais ou menos nessa perspectiva. Interessante isso. Interessante você falar, inclusive, dessa questão do desenvolvimento profissional, né, da capacidade de gestão e também do conhecimento técnico, inclusive, para ser capaz de traduzir essas necessidades entre os dois diferentes mundos. E eu gostaria de ouvir de você, Abílio, qual é a tua opinião com relação às certificações profissionais que tem hoje em dia no mercado, né, que são disponíveis para o desenvolvimento profissional desses profissionais? Sim, consegue me ouvir? Consigo. Ok, desculpa os barulhos externos. Olha, as certificações vêm melhorando o mercado, porque tem que se ter certos objetivos, de certa forma, para atingir objetivos específicos. Isso, de certa forma, exige muita experiência do candidato em nível de organização. Isso faz com que o mercado tecnológico, de certa forma, atinja uma qualidade excelente. Sabemos também que nem sempre certificações, às vezes, há pessoas que, tem exemplos disso, que formam-se para ter uma certificação, mas não é aquilo que depois que mostra somente em projetos. Perfeito, perfeito. E é interessante a gente enxergar o quanto essas certificações tanto agregam para os profissionais, quanto também, às vezes, criam algumas armadilhas no mercado, né? Porque a gente vê algumas vezes que recrutadores muitas vezes selecionam um profissional apenas pela quantidade de siglas que ele tem no currículo e muitas vezes
segregam os profissionais que têm mais experiência e não têm certificações, enquanto que às vezes a gente também vê profissionais que não têm experiência, mas têm um monte de certificação nos seus currículos, e aí tem muito conhecimento teórico e pouca experiência prática, né? E eu queria ouvir de você, Elgimo, a sua experiência com relação a isso. Como você enxerga na sua carreira especificamente a existência das certificações, como elas te ajudaram na tua carreira e como você acha que elas podem ajudar os profissionais que querem se desenvolver? Bom, Luiz, essa é uma boa questão, não é? As certificações, elas são, de facto, um elemento que ajuda aos profissionais ou aos aspirantes, futuros técnicos de segurança, técnicos de IT, não só, a terem uma direção, não é, a seguir, que é para eles chegarem até os seus objetivos. As certificações, elas conseguem nos dar o currículo, né, daquilo que é esperado de um profissional de segurança. Por exemplo, olha, para tu seres um profissional de segurança, tu precisas de entender aspectos ligados à encriptação, aspectos ligados à autenticação, aspectos ligados a questões até mesmo físicas, não é? Por exemplo, questões ligadas a acessos ao data center, acessos a sítios da empresa, precisa de entender uma data de aspectos que estudar de forma desordenada às vezes acaba por ser difícil. Então, as certificações, elas conseguem nos ajudar, porque elas nos dão um currículo, não é, que se espera que tu, como um técnico de uma área determinada, tenhas esses conhecimentos, não é? Então, por outro lado, as certificações nem sempre são tudo. Tal como o Carlos falou também, quando estava a falar da questão do gestor de segurança da informação, ele falou da experiência, né? Que eu acho que a experiência é um dos pontos também que é muito importante, porque várias vezes eu já me peguei, por exemplo, um utilizador vem e precisa de fazer qualquer coisa, mas isso põe em risco a segurança da empresa. Eu sei que, olha, os protocolos da empresa, ou os processos da empresa, ou as políticas da empresa proíbem o colaborador de fazer tal ação. Mas aí, muitas vezes foi necessário o meu gestor, que já é alguém que tem mais experiência, tem uma maior visão, vir me dizer, olha, Gemora, ele precisa disto, isto é algo que é crítico, é urgente no momento, então vamos abrir uma exceção e depois de resolver o problema desse colaborador, vamos olhar para a exceção que foi aberta e perceber como é que nós podemos melhorar a nossa política interna para prever certas necessidades, como essa que um colaborador trouxe, né? Pronto, para nós vemos que a experiência acaba muitas das vezes por ser um ponto, não diria mais importante, mas um ponto também bastante importante, que é para percebermos o nível de conhecimento de dado técnico. Eu também queria acrescentar algo quando estavam a falar sobre o tema do arquiteto de segurança e como é que um arquiteto de segurança, como é que nós podemos garantir que um arquiteto de segurança ou com um expert de segurança, talvez na posição de CISO, não seja tão técnico que não consiga, ao ponto de não conseguir gerir a equipa, e não seja tão gestor ao ponto de não perceber os aspectos técnicos. Bom, acho que a experiência é um dos elementos que vai, de certa forma, ajudar esse profissional a atingir esse equilíbrio, né? Porque em segurança nós temos a questão da segurança em si, que é que nós temos que garantir que os nossos assets, que os nossos ativos estão protegidos, mas olhando para a empresa em si, nós temos que garantir a operacionalidade dos serviços da empresa, temos que garantir a disponibilidade desses serviços. Então, nós temos aqui um trio entre a segurança propriamente dita, a privacidade, né, que é para nós não, como é que eu posso dizer, para nós não inspecionarmos demais ao ponto de tirar a privacidade tanto do cliente, tanto do colaborador. E temos também a questão da segurança, privacidade, e temos a questão, estamos a falhar agora, mas temos também a questão da disponibilidade dos serviços, vamos dizer assim, que é garantir que esses serviços estejam disponíveis,
né, para os nossos clientes, para os nossos colaboradores, garantir que eles estejam seguros e garantir ao mesmo tempo que a privacidade do cliente seja salvaguardada, né? Então, por isso é que a experiência também, para além das certificações, é um dos pontos bastante importantes para construir uma carreira de sucesso, né, na área da segurança da informação. Verdade, são pontos bem importantes realmente. E já que a gente está falando de desenvolvimento profissional e falamos também um pouco sobre o mercado de segurança da informação, principalmente em Angola, acho que para a gente finalizar o painel, eu queria fazer 2 perguntas juntas em uma só para vocês 3. Né? Uma dessas perguntas vem de um dos nossos participantes, né, que é o Cláudio Perim, e eu vou juntá-la com a minha pergunta, que é o seguinte: como é que a gente pode fazer o recrutamento, né, dentro do mercado de Angola, desses arquitetos de amanhã, desses novos profissionais da segurança da informação? E junto com esse recrutamento, qual seria o papel das universidades e do sistema de ensino formal no desenvolvimento desses profissionais de segurança da informação? Até porque a gente sabe que, se essas entidades não participarem da formação desses profissionais, o mercado vai ter a demanda, mas não vai ter a oferta de profissionais, né? Então, como vocês acham que a gente pode conjugar, né, esses 2 itens com relação ao profissional de segurança da informação, a esse novo arquiteto? Como contratar e recrutar, e, ao mesmo tempo, como essas universidades podem suprir o mercado com essa demanda de profissionais? Você pode começar, Alberto, por favor. Bem, este é um grande desafio que nós vemos hoje em dia no mercado. Eu acho que uma das coisas que os recrutadores devem levar em conta, principalmente para o mercado angolano, onde ainda há escassez, é recrutarem talentos. Porque está claro que não há profissionais já preparados. Há uma grande escassez, mas há jovens com talento. Há jovens que já têm algumas habilidades como que diamantes brutos e podem ser lapidados. Então, é preciso olhar muito para talentos, no sentido de pegar aquelas pessoas que demonstram alguma habilidade, treiná-los para se tornarem os profissionais que nós queremos. No lado das universidades, eu acho que o grande desafio que as universidades têm é atualizar os seus planos curriculares. Nós sabemos que o mundo da digitalização, o mundo da segurança da informação, o mundo da TI em geral é muito dinâmico. O que nós aprendemos há 3 anos atrás, ou 2 anos atrás, já não é a mesma coisa que estamos a ver atualmente. Há esta dinâmica constante. Então, as universidades precisam atualizar constantemente os seus conteúdos. Eu sei que é um grande desafio para estarem alinhados com a dinâmica do mercado atualmente. Porque, por exemplo, eu tenho notado, eu já participei muitas vezes na entrevista de talentos para algumas empresas. E nota-se que o que eles aprendem muitas vezes na universidade está muito longe do que eles encontram no mercado. Eles precisam quase que aprender tudo de novo quando vão para o mercado de trabalho. Então, as universidades têm esse trabalho de estarem a atualizar os seus currículos para que estejam alinhados com o mercado de trabalho. Perfeito. Perfeito. Interessante análise. Carlos, qual a tua opinião sobre esse aspecto? Você está mudo. Ok. Ótimo. Agora, tá bom. Bem, a minha opinião é a seguinte. Primeiro tem que haver um casamento. Um casamento entre as empresas, as instituições que são responsáveis pela segurança cibernética e as universidades. Okay? Primeiro tem que haver esse casamento, porque esse casamento vai permitir a passagem de informação. Esse casamento vai permitir dar luz às universidades do que está-se a passar, quais são as novas tendências, pois as universidades nunca vão conseguir seguir ao mesmo ritmo como uma empresa que vive disso, né? Então, esse casamento é o primeiro ponto que eu acho que é muito, muito crucial. Depois desse casamento, tem que haver a necessidade de uma intervenção por parte das universidades em trazerem a visibilidade daquilo que está se passando no mercado. Atualmente, por exemplo, nós
temos vários programas aqui em Angola de estágios, né? Onde o indivíduo vem para uma empresa, faz um estágio, e durante esse estágio ele literalmente chega e encontra um novo mundo, daquilo totalmente diferente daquilo que ele estava aprendendo na escola. Ele vem aqui, vai para o data center, vê a Netflix, essa é a Netflix, não sabia que a Netflix é assim, vê roteadores, vê fibra óptica, ela acaba por despertar novas sensibilidades, acaba por ter uma sensação de direção, ok? E quando ele volta para a universidade e termina o curso, ele já tem mais ou menos um caminho meio traçado. Esse mesmo indivíduo que já saiu da universidade, que teve uma direção e sabe o que quer, no final do dia é mesmo esse indivíduo que vai ocupar um cargo específico dentro de uma empresa, ok? O que acontece atualmente, por exemplo, há uma grande demanda aqui em Angola, por exemplo, de uma empresa quer contactar um específico indivíduo para fazer 3 coisas diferentes. Ou seja, ele quer num técnico que tenha entendimento sobre cloud, security, ok? Ele quer que num técnico tenha entendimento sobre segurança de rede. Ele quer, nesse mesmo técnico, conhecimento sobre base de dados e programação, e ele dá um salário extremamente alto para esse técnico. Só que para alguém ter essas habilidades ao fundo e conseguir entregar, é 1 em 1 milhão. Okay? É 1 em 1 milhão. E as nossas universidades devem ter a capacidade de direcionar as pessoas, né, nesse contexto de que há que haver um caminho de que eles vão beber das empresas e vão passar para os estudantes essas informações. E por cima disso também há necessidade de nós engenheiros que já temos, isso é uma responsabilidade até, não só necessidade, é uma responsabilidade de nós engenheiros que já temos algum conhecimento. Em alguma fase da nossa vida nós temos que ter a sensibilidade e a necessidade de passar esse conhecimento na geração vindoura. Ou seja, podemos criar programas, podemos criar webinars, podemos criar fóruns, tais como esses, podemos fazer a apresentação voltada a algumas universidades, isso até já tem acontecido algumas vezes por parte de algumas empresas, eu sinto essa sensibilidade em algumas empresas, Isso é muito importante. Okay? Muitos professores universitários, tal como o Alberto falou, que foi um ponto muito interessante, eles estão a ensinar conteúdos um pouco fora outdated, né? Fora de data, né? E conteúdos antigos, passando, não há uma revisão interna por parte da universidade para poder reaver o que está a ser ensinado. Então, nós também, como técnicos, temos que ter a capacidade também, há uns que acabam por desenvolver aquela necessidade de ser docente, ok? Muitos professores foram trabalhadores de alguma empresa, adquiriram algum conhecimento e foram agora para as universidades, foram agora para as escolas e ensinam esses mesmos conhecimentos. Então, não podemos, há uma grande responsabilidade por cima de nós, não podemos estar descansados dentro do nosso mundo, trabalhar e depois ir para a reforma. Okay? Há necessidade de nós também termos aquele compromisso com a sociedade, irmos para as universidades, irmos para as escolas e passarmos aquilo que é o nosso conhecimento que nós temos. Perfeito, perfeito. É realmente uma boa forma de integrar, né, esse conhecimento que vem da universidade com a experiência técnica que esses profissionais podem vivenciar nos seus primeiros anos dentro de uma empresa, né? E ainda conectado a isso, Elsmo, eu queria saber de você também, além da questão do papel da universidade, do recrutamento desses novos profissionais, se você vê, se faz sentido hoje em dia em Angola, né, fazer uma graduação e uma pós em segurança da informação para o mercado angolano. Bom, para aquilo que eu vejo que em Angola nós ainda não temos currículos de especialidades direcionadas em segurança da informação, pelo menos acho que nunca havia, mas em tecnologias da informação no geral, que eu acho que são currículos ainda muito vagos. E alinhado ao que o Carlos também disse, eu acho que as universidades têm que, para além de estar a avaliar constantemente aquilo que está sendo ensinado, as universidades podiam também criar programas internos
de treinamento para os próprios professores. Por quê? Porque a tecnologia em si é uma área que está em constante evolução. As tecnologias que estavam a ser usadas há 10 anos atrás não são as tecnologias que estão a ser usadas hoje, nem são as tecnologias que vão ser usadas daqui a 10 anos. Então, as universidades em si, como os formadores da nova geração, que será a futura geração de profissionais, eles têm que olhar também para o mercado e ver que, ok, eu tenho esse professor, ok, ele foi graduado no ano X, tem conhecimento em X, mas eu preciso de garantir que esse formador continue adequado ao mercado em si, para que ele possa passar conhecimentos atualizados para os próprios formandos. Então, as universidades, por sua parte, podiam também pesquisar programas de treinamentos para os próprios professores, que é para eles terem quadros, ou seja, para eles terem professores qualificados, não é, a passar para os alunos, temas atualizados. Por outro lado, acho que as universidades também podiam fazer parcerias com as empresas para criar palestras, chamar profissionais dessas empresas para irem para as universidades, passar cada profissional passa a sua área, podem chamar técnicos de segurança, base de dados, sistemas, redes, cada um vai trazer um pouco daquilo que ele faz, não é? Que é para criar um pouco também de curiosidade nos próprios alunos de irem investigar. Porque, tal como eu disse, no mercado de Angola, nós ainda temos graduação, ou seja, nós temos cursos que são muito generalistas. Então, os próprios alunos, tendo em conta essa dificuldade que nós temos, eles têm que procurar uma forma de sobrepor a esse desafio. Então, essa forma seria os próprios alunos irem atrás, que foi o meu caso e de muitos outros técnicos daqui da Angola, é ir atrás do conhecimento e procurar, ok, na escola me dão de tudo um pouco, a base de tudo, mas eu quero me especializar numa área determinada. Então, com a ajuda da universidade em fazer parcerias com empresas, os profissionais que fossem para as universidades dar palestras iriam despertar a curiosidade dos alunos de irem atrás. Ok, eu ouvi o Gimora falar sobre cibersegurança, vou pesquisar o que é que se faz em cibersegurança, vou procurar cursos, certificações e tudo mais, que é para eu garantir que embora na faculdade eu não tenha tido o nível de especialização que eu pretendo conhecer, né? Mas fora isso, eu próprio também fui buscar meus conhecimentos de fora, consigo me tornar um especialista numa área específica. Perfeito, perfeito. Acho que isso realmente fecha essa integração, né? Os profissionais com experiência irem lá para dentro da universidade para ajudar a fomentar essa busca por essa área, né? Pela área de segurança da informação, porque só assim aqueles estudantes que ainda não conhecem sobre a nossa área vão começar a ter interesse, vão começar a pesquisar realmente e querer se aprofundar nessa área de estudo, né? Abílio, você tinha mais alguma coisa para dizer para a gente? Infelizmente você caiu naquele momento, teve um problema na comunicação, mas, por favor, dê prosseguimento à sua fala. Certo, obrigado. Olha, tive um problema de comunicação. Olha, um dos problemas também que nós enfrentamos aqui em Angola, a internet é muito estável, então nós técnicos temos muitos problemas deste. Relativamente à pergunta das certificações, eu vejo numa outra perspectiva. Eu vejo uma perspectiva não só de obter as certificações, mas com que um bom técnico de segurança tem que ter muita experiência, tem que passar não só por treinamento, mas por muita experiência, né? Digo isto por experiência própria. A certificação, de certa forma, é vantajosa, mas, de certa forma, te limita de muita coisa. Não só. Um dos exemplos são as certificações da Microsoft, né? Que algumas foram abolidas, né? Por causa dessas situações, em que tu te formas para atingir a certificação, e depois, quando esse colaborador é posto num projeto ou numa organização, não é aquilo que mostra, porque se formou estudou para obter essa certificação. Então, isso é um leque é uma junção, é muito aprendizado, é treinamento, é experiência, muita experiência. Não só limitar certificações, porque é um programa, a certificação é um programa que depois sabemos que a tecnologia evolui todos os dias.
E há pessoas que treinam até a certificação e depois fica parado, fica estático, tudo vai se atualizando e se baseia na certificação. Então, é só para salientar que nem sempre a certificação é boa, mas não podemos estar 100% focar 100% na certificação. Temos que ganhar experiência, procurar e ler e aprender muito com quem trabalha na área. Ok, era isso, obrigado. Obrigado, Abílio. E eu acho que isso também, essa tua resposta que você colocou, está plenamente alinhado também com o que a gente estava falando agora, sobre o papel das universidades e também a busca por esses novos profissionais, né, esses novos arquitetos de amanhã na área de segurança da informação. E eu acho que é justamente isso, a certificação, por mais que você tenha um estudo teórico dela, a experiência nunca vai poder ser substituída pelo conhecimento teórico apenas. Tanto só vindo da universidade, quanto apenas vindo de uma prova, de um exame de certificação. Ambos ali têm que estar alinhados lado a lado, porque a experiência prática, sem conhecimento teórico, você vai ter um profissional que muitas vezes vai na tentativa e erro, porque não tem o fundamento teórico para entender o que está fazendo. E o conhecimento teórico, sem a experiência prática, vai criar um acadêmico, né, que ele é muito bom na universidade, mas na hora que ele está dentro da empresa, enfrentando um incidente de segurança da informação, não vai conseguir lidar com aquela pressão, né, que a gente tem que lidar diariamente para resolver uma questão ali de forma mais apropriada possível. Então, eu gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês. A gente avançou um pouquinho aqui no horário, mas acho que a discussão estava tão interessante para todo mundo aqui, para a gente entender um pouco de como a gente pode melhorar o mercado de segurança da informação em Angola com relação aos novos profissionais, como preparar esses novos profissionais, como conseguir atraí-los para a área de segurança da informação, porque é muito claro que existe essa demanda em Angola por profissionais de segurança, mas que as universidades ainda não estão conseguindo suprir essa demanda, e muitas vezes, infelizmente, esses profissionais têm que vir de fora, né? Então, acho que se todos vocês, como profissionais, conseguirem auxiliar o mercado, auxiliar os novos estudantes, eu acho que vai ser bom para todo mundo, né? Tanto para os novos estudantes quanto para vocês. Carlos, você tem mais alguma coisa para falar? Não, tem uma questão que eu dei uma olhada aqui no bate-papo e vi aqui algumas questões. E queria saber se vai se endereçar essas questões ou vai ficar para um outro. Uma das questões que nós recebemos aqui na parte de perguntas foi respondida, que foi uma questão do Cláudio, sobre o papel das universidades, das graduações, pós-graduações, né? E algumas outras a gente... Felen, how are we going with the time for the panel? Because there is some questions. Do we have still some more time to answer those, or do you prefer to? We are a bit over, but why don't we answer some of the questions from the audience that have been coming in? Great, good. So let's take a look on it and let's keep answering some questions. Thank you, Felen. Ok, so vamos dar uma olhada aqui então em algumas das questões. Como eu falei, uma delas já foi respondida. Você citou alguma delas, Carlos? Tem alguma específica que você viu que você tem interesse? Por acaso eu vi aqui uma que é sobre DDoS, acho que é do Edgar, algo assim. Perfeito. Sobre as soluções, né? Pois, por acaso ele postou mais de uma vez essa questão, né? Acredito que para ele é importante. Perfeito. Então, acho que como todos vocês têm experiência na área de segurança, seria bom eu ouvir de vocês, então, que tipo de solução de anti-DDoS vocês utilizam hoje em dia na empresa de vocês, ou se vocês não utilizam agora, já tiveram experiência no passado, né? Porque o Edgar ele cita aqui a questão de ataques volumétricos, né? Sobre monitoria e mitigação de ataques volumétricos. Então, gostaria de saber da experiência de vocês com esse tipo de solução, com esse tipo de ferramenta. Você pode começar, Carlos, por favor. Ok. Viu aí o Elgimor, né, com a mão levantada, mas ok. Bem,
eu vou falar um pouco da minha experiência, né, em relação a isso. Eu trabalho na Angola Cables, que é uma provedora de serviço de internet grossista, e um dos requisitos muito altos para provedoras de tal magnitude é ter soluções de anti-DDoS, ok? Ok. Quanto às soluções de anti-DDoS, tu tens vários tipos, ok? Tu tens vários tipos, vários preços, dependentemente da tua necessidade. Mas uma das soluções, por exemplo, para questões de ataques volumétricos, que eu especialmente já usei, é a Harbor. Okay? Harbor é uma solução para monitorização de tráfego e detecção de ataque e mitigação também de ataque. Uma outra solução também é a Kentik, ok? A Kentik também é uma ferramenta que permite tu analisar o tráfego, pode analisar, detectar e mitigar esses ataques. Vou salientar que essas soluções são soluções bem pesadas, são muito voltadas para... São capazes de mitigar ataques até de 1 terabits por segundo para cima, e não são muito aplicáveis para pequenas empresas. Então, o que é que acontece? Muitas das vezes, empresas grossistas, como Angola Cables ou entre outras empresas, acabam por fornecer esse mesmo serviço aos clientes por detrás da provedora. Okay? Então, a provedora chega, por exemplo, uma provedora chega para a Angola Cables e diz, olha, aqui, nós queremos uma solução de anti-DDoS. Okay? A Angola Cables vai, apresenta a solução, e a Angola Cables acaba por ser o protetor desse mesmo cliente. Ok? Então, tem duas soluções aí. Tem a opção de tu adquirir o produto, que acaba por ser mais caro, vai salientar que tu não vais sofrer ataque todos os dias, ok? Podes ficar 6 meses a pagar por um produto que não estás a sofrer ataque, né? Ou podes pagar por uma solução mais barata, e podes sustentar isso por mais tempo. E quando sofres um ataque, a tua provedora, o teu upstream provider, vai te proteger contra ataque externo, né, em direção a si. Então, essas são as duas soluções que eu especialmente trabalho aqui na Angola Cables e recomendo, de certeza. Interessante. É interessante você citar isso, Carlos, porque eu sou diretor de segurança da informação de uma empresa que é de cloud hosting, né? A gente provê cloud privada para várias empresas e a gente acaba provendo esse tipo de serviço também aqui na Holanda, Estados Unidos, Canadá e alguns outros países, que é aqueles clientes que são menores, que não tem como pagar uma solução como a Arbor ou como a Akamai, por exemplo, que são soluções realmente bem caras, né? E muitas vezes é aquilo que você falou, o volume é tão baixo que não vale a pena gastar um valor tão alto. Então, a gente tem a nossa solução anti-DDoS, baseada em Harbor, por exemplo, e a gente provê para esses nossos clientes que utilizam a nossa rede privada. E realmente vale muito a pena, né? Para clientes menores, sim, compensa muito mais contratar uma outra empresa que trabalha como uma ponte, né? É ali um proxy para esses assuntos, né? E, Elgimor, desculpa, eu não tinha visto você com a mão erguida antes. Por favor. Sem problemas, Luís. Bom, na verdade era para responder a pergunta do Edgar, acho que é Edgar Ribeiro, que, pronto, o Edgar começa por dizer que precisa-se de visibilidade e sim, hoje mais do que nunca, nós trabalhamos com segurança, estamos a tentar implementar soluções, né, que garantem essa visibilidade. Hoje em dia nós temos as Next Generation Firewalls, Next Generation antivírus e plataformas de segurança, não é, que atuam com base em visibilidade. Não é? Nós, para além de tentarmos fazer o track de informações do tipo simplesmente IP, simplesmente protocolo, nós hoje temos ferramentas que nos ajudam a proteger recursos baseando-se em padrões e baseando-se em behavior analysis. Não é? Nós olhamos um comportamento de uma máquina ou de várias máquinas, vários clientes, mas nós conseguimos com essas ferramentas como o WAF, que é o Web Application Firewall, inspecionar
inspecionar a informação que está a ser submetida ao servidor e detectar ataques como, por exemplo, cross-site scripting, SQL injection, essas são ferramentas que têm essa capacidade de fazer essa inspeção dentro da informação que é enviada para os nossos servidores. Nós temos também outras ferramentas de firewalls, não web application, mas firewalls convencional, mas next generation, que já conseguem ter alguns features de zone protection e de proteção e de DMZ protection que fazem o monitoramento da quantidade de tráfego que uma máquina envia para um servidor. Nós sabemos, por exemplo, nós vamos ter aí uma baseline do tráfego normal de um cliente para um servidor que está dentro da nossa infraestrutura, que por norma manda X pacotes por segundo. Essas ferramentas conseguem monitorar o tráfego que vai para os servidores internos e ver que quando o tráfego excede, por exemplo, vamos dizer, 1000 pacotes por segundo, não tráfego normal. X pacotes por segundo, não tráfego normal. Então, elas conseguem dinamicamente ir protegendo os servidores internos consoante essas métricas que nós vamos colocar nas firewalls. E pronto, associado a essas questões, nós também temos hoje cloud-based Endpoint Protection Agents, que são já antivírus mais avançados. Não são antivírus baseados simplesmente em assinaturas pré-definidas, mas são antivírus baseados na cloud. Que são antivírus que, em vez de eles terem um manager local, onde são configuradas políticas, e depois todas as máquinas da empresa vão buscar informações sobre as políticas de segurança a esse servidor local, eles já estão ligados diretamente à Threat Intelligence da vendor. Eu posso dar exemplo, por exemplo, do CrowdStrike, que é um cloud-based antivírus, que ele não precisa propriamente do management local, mas sim ele vai buscar informação na cloud. Essa informação geralmente vai ser baseada em dados coletados de outros clientes da mesma vendor de solução de antivírus, que eles vão analisando as ameaças que eles vão encontrar em outras empresas e vão automaticamente criando assinaturas de forma dinâmica e aplicando para todos os seus clientes. Isso garantindo aí uma teia de proteção mais, vamos dizer, mais dinâmica para os seus clientes. E também tem as questões que essas novas ferramentas utilizam da inteligência artificial, que é para analisar o comportamento normal, criar uma baseline normal para essa entidade e conseguir então identificar padrões que saem desse comportamento normal, identificar ataques como, por exemplo, zero-day attacks, não é? E pronto, são essas questões que nós hoje em dia já temos para proteger de ataques não só volumétricos, mas como também ataques mais, vamos dizer, mais sofisticados, não é? Pronto, era só para dar um input nisso. Muito obrigado, Aldimar. Alberto e Abílio, vocês têm algo a acrescentar também sobre esse aspecto? Através da experiência de vocês? Bem, os colegas que me antecederam falaram muito bem sobre as questões, mas uma das coisas que nós temos notado aqui no mercado é que, principalmente os ataques de ligação de serviço com DDoS volumétricos, elas apontam mais geralmente para os servidores que provêm para atacar a disponibilidade daquele serviço. Uma das coisas que nós temos observado é que as grandes empresas às vezes conseguem pagar soluções caras, como as já mencionadas, mas há soluções um pouco mais econômicas que, por exemplo, como a Cloudflare, que até a custos mais econômicos para médias e pequenas empresas, nós juntamos as médias e pequenas empresas aqui em Angola, muitas delas com um teste não muito demorado de um DDoS, por exemplo, ou de um DOS, o serviço já fica indisponível, mas soluções econômicas como o Cloudflare, que até não é tão caro assim como as outras mencionadas, já ajuda a diminuir este tipo de ataque. Não é muito caro e ajuda. Nós já vimos aqui para algumas empresas
médias e pequenas que utilizam essas soluções. E tem sido muito boa para as empresas que não têm um capital muito alto para prevenir-se de ataques de DDoS. Excelente. Muito obrigado, Alberto. Abílio. Sim, os colegas falaram muito bem, muito bem. Geralmente a proteção de DDoS, em alguns casos, são muito caros, como disse o colega, mas nós podemos mitigar algumas soluções desses ataques. Por exemplo, a Cloud Computing também veio nesse caso também, melhorar, porque tu tens o teu serviço hospedado localmente, vais ter que ter uma boa solução, e a Cloud Computing também já tem a responsabilidade, depende do provedor, tem a responsabilidade também desses ataques, porque eles é que fornecem os serviços, e é tudo quanto a contribuir. Já disseram quase tudo e falaram muito bem. Tá ótimo, muito obrigado, Abílio. Então, pessoal, eu acho que agora a gente encerra as perguntas que nós tínhamos, mas as principais que nós conseguimos responder aqui, até por conta do avançar da hora. Mais uma vez, muito obrigado a participação de todos vocês, Elgimo, Abílio, Carlos, Alberto. Eu acho que a gente conseguiu ter uma discussão muito produtiva aqui também, nesse segundo painel, tanto que a gente avançou bastante no horário, sinal de que a gente tinha muita coisa interessante aí para conversar, né? So I will handle the panel to Felling, and again, thank you very much for everyone for your participation, to supporting us in this discussion, and also for the assistants being here, watching us to discuss, and also contributing with some themes that we could discuss throughout the questions that were presented. Thank you very much. Well, thank you very much. Let's give you all a big virtual round of applause. I found the applause button. I've put it in there. Lovely to welcome such a great crowd. We've had people coming in and out throughout the session. Many people have made some lovely comments. Thank you for all those wonderful comments. Really grateful to our panelists and of course Luis. Thank you, Carlos, Alberto, Elgimo, Abilo, and our previous panelists, Nelson and Eric and Songo. I think this has been a fantastic look at the MSS environment. I think we found lots of similarities. Obviously, I like to do geographically specific events. So I do one for London, one for Denver, one for Amsterdam. So I like to find something new in each environment, but I think we have found commonalities. We've found things that we all share together. So I would very much welcome you to join another forum, but yes, let's give a special thanks to Luis for moderating in Portuguese this whole time. This is a very long session, Luis. It's really great. Thank you very much. Thank you.